Olá, boa noite. Boa noite, Nádia. Oi, boa noite. Vamos iniciar a sessão, então, aqui. Eu sou o professor João Iganci, diretor do Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, e hoje vou bater um papo aqui com a professora Nádia Lesco, da Faculdade de Design, e falando aqui um pouco sobre os projetos que a gente vem desenvolvendo, né, no museu, então, em parceria com a Sul Design Studio e principalmente para lançar, né, hoje então a marca dos 50 anos do Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter. Então a gente celebra agora dia 21, essa semana, quinta-feira, né, os 50 anos do museu e para comemorar, marcar então essa data, a gente tem um selo comemorativo, né, que foi criado, então, pela equipe da professora Nádia, e, e aí, então, ela vai contar um pouquinho para a gente como foi esse processo de criação e também sobre as parcerias que a gente vem desenvolvendo, né, junto ao museu. Então, boa noite, Nádia, bem-vinda. Oi, gente, boa noite. Tô vendo que tem pessoas entrando aqui. Vou esperar dar mais um tempinho enquanto eu explico. Enfim, eu espero o pessoal dar uma entrada aqui na. Né, só chegar, gente, puxa uma cadeira, vai escutando, que hoje eu vou falar dos projetos que a gente fez, né, pro museu. Trabalho mega empolgante, trabalho divertidíssimo, trabalhoso, né, João? Foi bem trabalhoso, mas, enfim, foi super gratificante, assim, é sempre bom uma oportunidade da gente mostrar todo o potencial, né, que o design tem. É sempre instigante trabalhar com museus, tem muita possibilidade. Como designer, eu enxergo muita possibilidade. A gente tem muita interface com outras áreas, enfim. Então, João, pode compartilhar aí, que eu vou explicando, vou dando uma contextualizada geral aqui, enquanto o pessoal vai entrando também. Certo. A Nádia foi um presente, assim, que o museu ganhou. Então, desde 2018, né, já vem essa parceria. Quando eu assumi a coordenação do museu, foi mais ou menos no mesmo tempo que eu conheci a Nádia, e ela trabalhava com design, a gente começou a conversar, e logo já surgiram milhões de ideias, né, de coisas para a gente fazer e trabalhar em parceria. Então, naquela época a gente já pensava sobre a mudança do museu, estava começando devagarinho, né, a organizar, correr atrás de prédio, de organização, enfim, e as ideias começavam a surgir e a gente ia conversando, se reunindo, né, para Não, produzir. e o legal é que um propunha, o outro, ai, que massa, e vamos fazer, e era isso. E, tipo, quando a gente via, a gente estava criando altas coisas, se ia ter como, se ia ter de alguma forma. Mas o bom é que a gente conseguiu realizar boa parte das coisas que a gente, grande parte, a maior parte das coisas que a gente conseguiu e ficou super bem, né, tudo. É Então, verdade. eu acho que nesses 50 anos o museu tem uma sede, tem painéis, tem sim uma experiência para que as pessoas possam, né, que honra o acervo que se tem. Eu não conhecia antes de pegar, antes de ser contratada pelo museu como, né, designer, como estúdio, né, para a gente fazer esse trabalho. Eu não fazia a menor ideia, eu não sou de Pelotas, eu sou de Santa Maria, né, fiz faculdade, tudo aqui, mas eu nunca tinha ido visitar o museu, eu não acreditei como esse acervo é imenso, como esse acervo é variado, né, e enxergo muitas possibilidades como professora de desenho, de levar minhas turmas para lá, para a gente fazer uma dinâmica, algum trabalho dentro do museu, né, com acervo e tal. Então, essa live hoje é mais para contar esses projetos todos que a gente fez, o Design Studio, com a minha super equipe, né, que deve estar aí assistindo também, né, mas depois eu vou apresentar aqui durante a conversa.
E aí pode colocar, João, na tela, Sim, a vou minha colocar tela, no já. caso. A minha tela, no caso, aqui. Feito. Enfim, então hoje eu vou mostrar para vocês, assim, tentar não me delongar muito, porque é muito detalhe, é muita coisa, foi trabalhão. Então, a parceria é essa que a gente fez, né, do Design Studio com o Museu Carlos Ritter. Para começar, eu quero falar para vocês o que é o Sul Design Studio. Ele é um projeto unificado, né, de Sul Design Studio, 2 pontos, Laboratório de Design Gráfico e Digital. A ideia desse projeto é um escritório, né, que atende demandas internas da universidade, que também é um laboratório para que os alunos possam exercitar, né, estender o que eles aprendem nas disciplinas de forma prática no escritório. Né? A gente também tem outro escritório, cabe comentar aqui, que atende demandas externas, né, que é a empresa júnior do design, que é a designeria. Né? É só visitar, tanto o design quanto designeria estão no Facebook. Então, o Sul Design atende essas demandas, é uma forma dos alunos praticarem aquilo orientados pela gente, né? Então, eu sou designer, formada pela primeira turma do curso de design. Fiz mestrado na universidade, depois em Memória e Patrimônio, né? Por isso essa ligação, né, com instituições de memória, que são os museus. Essa paixão, no caso. E fiz doutorado em design na PUC-Rio, e voltei, né, como professora efetiva para a universidade. Enfim, então esse estúdio ele surgiu em 2006, uma coisa assim, não, 2003, se não me engano. E aí, como forma dos alunos praticarem, né, os conhecimentos, né, atendendo clientes, né, dentro da própria universidade, fazendo projetos, como já foi feito, por exemplo, a CIEP, né, o SIC, quando era só o SIC, vários eventos, todos os anos o Sul Design fazia. Né? Então fica a dica aí para quem não conhece o Sul Design entrar em contato com a gente. A equipe que eu formei foi uma equipe de voluntários, né, entre os alunos, né, que se ofereceram a trabalhar nesse projeto do museu, né, fui contando, fiz enfim, um briefing, né, que tem a ver agora com o segundo slide ali, né, aqui tem uma foto muito legal que eu fiz no dia da mudança, tá o caminhão do hotel descarregando aqui, né, o acervo do museu na Casa Nova, né, essa belíssima casa, né, que é uma oportunidade em função tanto do espaço quanto de localização, né, porque permite que o acervo, que o museu fique ligado aos outros 3 museus da universidade, o MAUG, o Museu do Doce, e fica no centro histórico, bem na praça, num ponto super visível, super fácil de achar, né, na esquina da praça com a Pele. E, enfim, é um espaço muito interessante, cheio de possibilidades, né, que a gente viu, né, oportunidades, e o processo começou da seguinte forma: eu tive uma reunião com o João, foi em janeiro ainda foi janeiro de 2008, se não me engano, né? Eu sei que eu estava voltando de férias. 2018? 2018? 2018. Não, era julho, mais ou menos, quando eu entrei. Em maio, agora, fazem 2 anos que eu assumi a coordenação do museu. Então, foi por ali, maio, mais ou menos, a gente deve ter começado a É, conversar. e E aí a sabe, tu ias gente. falando, desculpa te interromper até, mas Ah, não, acho vai que a falando, gente vai falando. pode, né, levar de uma forma dinâmica e comentando, enfim, ao longo da apresentação. Mas uma coisa bem importante que tu falaste, né, sobre toda essa equipe que vem trabalhando contigo, de estudantes, enfim, isso é uma coisa que eu tenho percebido muito no museu, né, nesses últimos 2 anos, é que ele se tornou um laboratório de ensino, né? Além de um É, espaço de extensão e comunicação, como tu falavas agora, principalmente hoje, né? Ele fazendo parte, né, como mais um elemento histórico e cultural no centro da cidade de Pelotas, no coração do centro histórico de Pelotas, né? E a gente tem além disso, então, esse espaço
como mais um espaço para oferecer aos alunos da UFPEL, e eles vêm de diferentes cursos, né, procurando estágios, trabalhos voluntários no museu, sejam da biologia, da conservação e restauro, da museologia, da história, enfim, né? Então isso é o máximo, né, Nádia, como a gente tem esse envolvimento sempre no trabalho, quando a gente consegue envolver dessa forma os alunos. Engajar o pessoal e, tipo, todo mundo que trabalhou acabou se apaixonando pela ideia, enfim, outros colegas meus também trabalharam com os museus, né? É sempre um assunto bastante interessante, bastante instigante, enfim. E aí, então, eu estava contando dessa casa nova, né? A gente se reuniu, né, para conversar, e essa reunião a gente chama reunião de briefing, né, no qual eu peguei as demandas todas a serem feitas, eu organizei essas demandas todas num arquivo simplesinho do Word mesmo, e aí fui distribuindo entre a minha equipe, cada um ficou responsável por uma parte, por um painel, né, por uma etapa, né, que é essas aqui, mas que a gente, nessa mudança que a gente fez, né, foi o redesign da marca, né, que a gente identificou que o símbolo não estava bem identificável, que precisaria de uns retoques, né, para que ficasse mais visível, mais identificável, mais pregnante, né, que se adequasse. Então, a mudança de sede também oportunizou isso, né, para que fosse lançado na reinauguração da casa. O painel da evolução das aves, que é aquele que eu vou mostrar para vocês, que é que conta a evolução das aves, que elas são todas em prateleiras, né? O painel do cientista Ceslau Biezanco, eu vou contar como é também. A linha do tempo do museu, né? Que é um infográfico, e o painel Envergadura das Aves, que foi o bônus, assim, que foi uma ideia do Cristiano baseado num outro painel, né? Então, eu vou mostrar tudo para vocês. Primeiro, eu vou falar um pouco do redesign da marca, né? Então, o museu já tinha o símbolo, que é o Quero Quero. Perfeito. Mas Esse só que o símbolo Quero ele Quero... acompanha o museu há muitos anos, né, Nádia? Então, e é um símbolo difícil, assim, para me parece, pelo menos. Eu sou biólogo, botânico, né? Não sou designer, mas assim, transformar o quero quero é um bicho muito elegante, muito bonito, que chama muita atenção da gente quando a gente vê ele na natureza. Agora, tu colocar isso numa marca gracioso. não parece ser uma coisa muito fácil. Me conta um pouco sobre isso. Então, a gente foi uma novelinha, porque primeiro a gente pensou em seguir um redesign que já tinha sido feito, mas que o símbolo não estava um tanto quanto identificável, não se entendia que era um quero-quero, mostrei para algumas pessoas e tal, né, que era baseado só na cabeça dele, né. Então, aí a gente, primeiro eu fotografei uma ave do acero, né, que é este quero-quero que está aqui, e aí, então, esse aqui não sei se o pessoal consegue enxergar meu mouse, né? Mas eu estou circulando aqui, que é esse que está na foto. À Aí direita, sim. esse quero aqui, ele serviu de modelo para a cabeça, que resultou nesse primeiro desenho aqui de baixo, né? Aí a ideia de seguir num círculo, né? Até porque já tinha sido feito nesse outro redesign, ele também torna uma figura mais pregnante, mais fácil de identificar e também tem outro detalhe, pode ser aplicado numa cor somente, serigrafia super simples, não numa camiseta, por exemplo, ou pode ser um stencil. A ideia era que fosse super fácil de reproduzir. A gente tem limite de orçamento, não tem que trabalhar com isso, né? Então, design é para a gente prever esse tipo de coisa. Design é para a gente facilitar, para otimizar custos, né? Facilitar processos e otimizar custos, né? Para isso que a gente trabalha. Então, daí a gente desenhou esse primeiro símbolo, não ficou, a gente fez mais alguns testes aqui, porque, né, o designer tem que testar, até que fique a coisa, né, e a gente aí faz quero com o penacho para cima, quero com o penacho para baixo, quero mais bicudo, quero menos bicudo, e vai indo, e aí lá passando chegou a conclusão, não dá, porque, tipo, não fica identificável, pode ser qualquer ave, pode ser outra ave, porque eu tive que trabalhar também, né, essa parte do penacho aqui da cabeça para que
pudesse ser reproduzida. Eu a gente, quando eu desenho, faço ilustração vetorial baseado numa fotografia, se eu utilizar exatamente como eu desenhei, ele tem problemas, então tem que dar uma adaptada, porque a marca é sempre uma representação, não é para ser fiel, né, a algo, né, é sempre uma representação, né, de algo. Então tem que trabalhar em cima para que ela fique identificável e reproduzível, né, num sistema de impressão que ela fique, por exemplo, 1,5 cm, né, de largura. Isso tem que aparecer, tem que ficar definido. Aí então a gente desenhei vários quero-queros, não ficou legal, porque não se assumiu uma forma de quero-quero. Aí a gente A gente descobriu, aí, Nádia, desculpa te interromper de novo, mas a gente terminou descobrindo que um quero-quero sem corpo é muito difícil de desenhar com linha simples dessa forma, né? E aquelas tentativas iniciais onde a gente tinha só a cabeça do quero-quero aparecendo na marca, elas fugiam um pouco, assim, dessa marca já histórica que o museu trazia, que era o quero-quero em si, né? E não apenas alguma ave. Sim. E aí, tipo, mesmo assim, para quem está numa telinha, quem está vendo essa apresentação aqui no celular, numa telinha pequena, né, vê que não fica identificável o formato da ave e tal, né? Tá. Aí a gente passou para o formato corpo inteiro, mas aí tinha o problema das patinhas. As patinhas, incluindo, eu coloquei uma tarja aqui na parte de baixo, uma barra, mas não ficou legal, sabe? E aí, tipo, nossa, como é que eu vou fazer isso aqui para poder ficar identificável? Então, eu vazei os pezinhos dela, né, para que o corpo ficasse de uma forma maior, porque ela estava pequena aqui, né? Trabalhei os penachos aqui, tanto na parte de trás da cabeça quanto nos penachos aqui, para que ficasse melhor reproduzido. Por exemplo, se o Paulo estiver assistindo, ele que recortou os adesivos, né? Recorte eletrônico, quem sabe tem que, para quem não sabe, tem que depilar o adesivo. Quando tira o adesivo, né, pode vir um pedaço junto, ou ele não recorta direito por causa da lâmina. Então tem tudo isso que a gente tem que ver, né? Enfim. Aí tá, deixei esse alimento vazado, que cria também uma certa tensão para a marca, né? Então, e aí trabalhei o lettering, né? Que foi a ênfase era para ciências naturais, né? Porque o Carlos Ritter já é bastante conhecido, né? E aí uma dos requisitos também era incluir o Instituto de Biologia e a universidade, né? Porque os outros museus também incluem, enfim, né? Então tem que estar isso e que essa identidade fosse de super fácil aplicação, né? Foi desenvolvido o manual de identidade visual na disciplina que eu ministro daí. Eu peguei vários trabalhos do museu, a gente dividiu entre os alunos, né, em vários grupos, e aí o pessoal fez a aplicação, porque o manual de identidade visual serve, né, é um manual de regras de aplicação da marca. O que pode, o que não pode separar símbolo de texto, como é que se aplica, né, quais são as regras, se pode separar símbolo de textos, pode, né, no caso, por exemplo, as redes sociais do museu tem só o símbolo, né, pequenininho. Então, nessa apresentação também aqui no canto, eu coloquei só o símbolo pequenininho, né, então, com uma hashtag. Então, tipo, essas regras todas têm que estar no manual, e isso o pessoal desenvolveu, né, fundos, aplicação de cor, tipografia, tipos, né, da identidade, as cores, né? Foi muito legal assim para fazer essa pesquisa de cores. Eu tirei várias fotos de dentro da casa ainda sem ter feito a mudança, né? Acho que numa primeira visita que eu fiz à casa, e a gente adaptou a identidade visual também para o ambiente, né? Então a gente utilizou as cores. A cor verde já é da biologia. A gente utilizou o tom das paredes do museu também, porque tudo que a gente fizesse de aplicação envolveria o fundo, né? Então, tu tem que levar em consideração isso. Então, por isso que a gente criou um manual de identidade visual com aplicação de cor de acordo com o ambiente, né? Com a ambientação do museu. Sim. É muito interessante pensar isso, Nádia. E quando eu programava a nossa conversa essa semana, enfim, né, eu vinha pensando, porque
Olha, assim, todo esse processo que tu estás contando para a gente, né, de elaboração da marca, de estudos em cima, né, enfim, e aí eu fico pensando assim, que muitas vezes acontece, e enfim, com diferentes setores, né, com professores preparando aulas, enfim, a gente termina usando as ferramentas, usa PowerPoint, usa, enfim, e termina fazendo, se virando conforme a gente consegue se virar, né? Uhum, E com a entrada de vocês, da Subdesign, né, trabalhando agora de uma forma profissional, para a elaboração das marcas e dos demais desenhos que vocês produziram, e logo tu vai falar sobre, uhum. traz um outro nível, assim, né, de design, de padrão, de alcance até da De marca, né, para... organização, né? Tem uma questão assim que acho Exatamente. que marca é uma questão de organização, né? É a Sim, identificação e a organização, né? Então tu organiza setores, tu te identifica perante um público, né? sim, Tanto o público que está visitando o museu quanto perante outros museus, né? E tu organiza, sistematiza, desde o papel sim, timbrado, papel de e-mail, né? Que a gente elaborou, cartão de visitas, é tudo uma questão de organização, né? Tudo fica mais fácil, fica mais agradável, as pessoas se sentem bem também, e uma marca que as pessoas gostem de vestir, né? Dá uma sim, satisfação, né? Então, que as pessoas gostem de imprimir uma camiseta, como aconteceu, dá uma satisfação também, né? De um produto nosso, né? De um serviço nosso. Aí aqui tem claro. o banner que a gente fez da, da parte externa, né? Também baseado no que os grandes museus fazem, né? A gente pensou em colocar vários banners, né? Fechando aqui e organizando as exposições e tal. Aqui na lateral está o layout do banner, que foi em parceria com a Vitória Schiller, né? É uma da minha equipe, cada um teve uma atribuição nessa tarefa, né? E as cores também foram pensadas aqui para harmonizar com a fachada, né? Tudo para harmonizar com a fachada. A gente viu que a Esse, fachada tem bastante interferência, tem fios de luz e tal. Tá, mas vamos harmonizar a fachada, né, do museu, uma cor só de fundo, né? O verde, né? Esse verde também harmoniza com o tom da casa, e só o lettering branco e os apoiadores aqui, né, disso. sim. Então, aí eu vou Só falar para quem agora não dos conheceu, painéis. Só para quem não Uh, conhecia, para, né, a título de informação, esse era o banner, então, né, que ficou na fachada do museu durante a reinauguração, isso no ano passado ainda, no isso, lançamento da exatamente. nova casa. Aí tem o painel das aves. Esse sim foi um rico desafio, porque a ideia era que houvesse uma linha, né, contando, né, a evolução das aves, que as pessoas pudessem comparar, ou então ver que a codorna é parente da ema, né? Para mim, o legal disso tudo, né? Eu sempre digo que designer é uma pessoa que não sabe nada e aprende tudo, né? Então eu não sabia muita coisa ali, para mim eram todos passarinhos, e um com os passarinhos maiores que os outros, uns passarinhos mais coloridos que os outros. E, e aí, tipo, fui aprendendo um monte sobre várias espécies, toda a terminologia. Então, esse é um painel, né, de evolução, né, da aves, que contar aqui, eu coloquei o primeiro esboço do painel, né, que era a diversidade e evolução das aves. Então, tu poderia comparar uma ema com uma codorna e ver que elas são parentes, só que a ema é enorme, a codorna é pequenininha. Então, era essa ideia, que as aves fossem dispostas em prateleiras, né? Então, Então, essa... contando um pouquinho sobre esse processo de organização das informações científicas, né, que eu precisava passar para a Nádia, nessa parte, para começar, assim, essa ideia de colocar as aves na parede, numa árvore evolutiva, mostrando parentesco entre elas, né? Foi uma ideia que eu pesquei do Museu de História Natural de Nova York, numa visita alguns anos atrás, e onde eles tinham um painel mais, não era parecido, mas era com a mesma ideia, mostrando a relação entre diferentes espécies de dinossauros
não era nem sobre aves, né, esse original. E daí aquela ideia assim ficou na minha cabeça porque era visualmente muito atraente, né, e também super Uhum. legal e informativa para a gente visualizar a relação de parentesco entre as aves. Daí o que a gente fez então nesse primeiro momento? Tinha saído há pouco tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, um grande artigo, né, publicado na revista Nature, falando, né, sobre a evolução de todas as aves do nosso planeta. E nesse artigo tinha, então, uma árvore filogenética, a representação que a gente utiliza, né, para demonstrar as relações de parentesco, né, evolutivo entre as espécies. E aí, a partir dessa publicação, onde tinha ali todos os grandes grupos de aves, né, que tinham sido utilizados nesse estudo, eu procurei a ajuda do professor Giovanni Natigal, que é nosso professor aqui da Universidade Federal de Pelotas, né, do curso de gestão ambiental, pós-graduação em biologia animal, enfim. E ele é especialista em aves, então ele ajudou a procurar garimpar dentro de todo o acervo quais eram aquelas espécies de aves que a gente tinha no acervo, né, e que representavam todas essas diferentes linhagens, né, evolutivas das aves. E aí depois a gente pegou isso tudo e aí entrega para a Nádia nos ajuda a resolver isso agora, né? Como Sim. fazer para colocar isso tudo na parede do Carlos Ritter. O que a gente fez foi o seguinte, né? Eu procurei o Giovanni depois, né? Para me orientar e me mostrar quais eram as aves que ele tinha selecionado no acervo, porque daí primeiro o Cristiano Tavares, que foi o aluno parceria né, nesse painel especificamente, ele montou a árvore, né? A gente fez vários layouts e vários layouts de árvore. Esse aqui é um dos layouts. A gente fez vários layouts e catamos várias referências de como fazer. A ideia era que o fundo ficasse como um infográfico também. Ele é um infográfico, né? Interativo. Aí, então, eu procurei o Giovanni, ele me deu as dicas de quais são as aves que estavam no acervo, e aí só que o seguinte, como a gente tinha uma parede com um limite, né, de tamanho para colocar essas aves, a gente precisava saber se elas caberiam todas. Então a gente pegou e teve trabalho, eram quase 50 aves. Aqui tem uma página de como é que ficou meu arquivo de aves. Eu fotografei todas as aves, eu medi todas elas em altura e largura. O Cristiano recortou todinhas elas. E eu peguei o ângulo mais fotogênico da ave ali, né, que poderia ser inserida, né. Então e coloquei o nome de cada uma para poder a gente colocar e o número ali também para poder colocar enfim, de qual era a ficha catalográfica dela, tá? Aí depois disso a gente fez uma simulação desse painel, como ele ficaria, né, colocando, dispondo, a gente precisava dispor a ave, né, de modo que ela não se tocasse, ajustar o infográfico de fundo ali, de modo que as aves não se tocassem, então elas ficariam em prateleiras, né. Aí veio um problemão, que foi, não cabia tudo na mesma parede, eram 3,20 m, se eu não me engano, e aí a gente paramos lá na parede, assim, não, mas não cabe tudo, a gente mediu e tal. Aí aconteceu eu fiz uma simulação aqui com o painel, né, uma simulação só sobrepondo, né, no mockup bem, porque não tinha foto com a sala vazia, só tinha com as vitrines, né, eu fiz um mockup bem simplesinho, bem rápido, só para ver como é que ficaria. E no final das contas a gente teve que dobrar a esquina, né, com as aves e fazer com que elas não se batessem nessa esquina, né, no canto ali, assim, né. Então tinha o rabinho de uma que encostava no biquinho da outra, enfim, foi um negócio, né? O Cristiano que quebrou a cabeça montando Foi esse um painel. quebra-cabeça mesmo, né? Para organizar, Foi leve. sobe, desce, para caber mais uma ave, enfim. Aqui está a simulação do painel já pronto, né? Ainda tinha o texto, né? Que tinha aqui, o lettering aqui, né? O texto que a gente tinha que colocar, né? Enfim. Aí as legendas aqui ficam tanto quanto complicado também, mas a gente ainda. Isso é outra coisa que a gente precisa resolver ainda, né? Não ficou adequada do jeito que ficou, enfim, isso tudo a gente tem que. A foto de fundo que eu queria mostrar para vocês, que foi uma foto que o João me passou, né? Do Pontal.
E Essa foto eu do Giovanni desenhei. também, Giovanni É a foto Natigal. do Giovanni. É a foto do É. Giovanni. E aí eu fiz uma ilustração vetorial em cima. Não é para ficar igual, gente. É para ficar, enfim, uma representação. Então dá para ver lá no fundo. A ideia era que fosse, que identificava que era a cidade de Pelotas, né? Então lá no fundo dá para ver que tem, se não me engano, essa aqui era a antena da Católica, da rádio da Católica. E aí tem uma torrezinha da igreja por aqui em algum canto. Mas enfim, e foi feito com uma transição de cores que pudesse harmonizar com as aves que fossem, né, e que ressaltasse também, a gente escolheu uma cor laranja que ressaltasse o infográfico, né, do fundo, para que ela não ficasse perdida. Então deu um bom contraste nesse sentido. Uma Aí outra aqui o informação pessoal. importante, Nádia, é de que essa foto original, né, e esse desenho em cima da foto representa o Pontal da Barra, uma área natural, né, de bioma pampa que a gente tem aqui dentro da cidade de Pelotas, uma área Uhum, riquíssima, né, e que há pouco tempo, né, foi alvo de estudos, então, sobre a biodiversidade, pesquisadores, professores da UFPEL de diferentes áreas, da botânica, da zoologia, enfim, fizeram um estudo muito grande sobre a biodiversidade do Pontal da Barra, né, indicando a área como potencial para uma unidade de conservação dentro da cidade de Pelotas, né? Então, houveram várias discussões com a prefeitura, junto com a universidade, enfim, tentando viabilizar isso, mas é uma área riquíssima, que tem uma diversidade enorme de aves, enfim, que está dentro da cidade de Pelotas praticamente, né? Então, é tão pertinho, trazer né, da isso para dentro do gente. museu também é uma forma de convidar as pessoas a conhecerem esses ambientes naturais, né, que a gente tem no entorno da cidade. Exatamente isso. Enfim, aí eu estava mostrando da imagem, da ilustração de fundo, adoro ilustração vetorial, e essa aqui foi se eu não me engano, foi a versão final do painel que a gente mandou para a gráfica, porque ele foi feito várias faixas de adesivo, dá para ver um pessoal aqui instalando, né, as várias faixas de adesivo aqui, pessoal, e colando na parede, né, então era um painel grande, era 5,20 metros por 2,80, se não me engano, porque ele ficou com uma. Era para ficar com uma borda infinita, né? Porque era para terminar na cor da parede, né? Mas é difícil de acertar o tom da impressão. Né? Teve que ser refeito, né, em função de um erro, uma outra parte do adesivo, na mesma impressora modificou um pouquinho a cor, sabe? Então é bem difícil. Aí a gente partiu para um outro desafio que foi colocar as aves, né, Uhum. e aqui tem uma foto das prateleiras que também a gente pensou, o que era mesmo, João? Era Inicialmente mão a gente tinha francesa. pensado em mão francesa, alguma Mão coisa assim, francesa. escondida de alguma forma, né? E aí depois a gente teve o auxílio dos colegas né, que trabalham na marcenaria da Proplan, que foram excelentes, tanto para organização dos móveis, né, que entraram para a exposição, quanto, né, nos ajudando a produzir essas pequenas plaquinhas, prateleiras, que elas são chumbadas na parede, né, e instalar, enfim, né, então eles foram sempre excelentes em todo o apoio que a gente precisou, né, para a instalação dessas estruturas. Sim. Aí depois disso, né, que as aves, até porque a gente ia colocar a mão francesa, mas também tu tinha que preservar o pedestal que a ave estava, né, porque ele tinha que ficar, não podia ser furado, colar não tinha como, enfim, então essas prateleiras vieram muito a calhar. Aí o painel ficou assim, enfim, depois das aves todas dispostas. O que está faltando ainda é a legenda mais visível na parte de baixo, né? A ideia é colar um adesivo ali na parte de baixo, né? Até porque ele está sem o vidro, o legal seria ficar com a vitrine, né? Mas depois, mais adiante, O tem um projeto projeto de original tem deixar. uma vitrine de vidro cobrindo, né, até para isolar do contato com poeira, enfim, intempéries, né, mas isso é uma coisa bastante cara que o museu até agora ainda não teve a possibilidade de incluir. Mas até isso a gente já conversou, né, Nádia, como o vidro vai nos dar mais espaço, né, como é uma área pequena ali, espaço para colocar o nome das espécies, né, mais informação, complementando o que a gente tem ali no painel. Legendas também, enfim, a gente pode até
pensar a questão do vidro, né, como um elemento, né, de trabalho para a gente, né, para layout. Aí aqui nesse canto que eu estou mostrando aqui para vocês o desafio que foi, né, uma ave não encostar na outra, um rabinho não encostar na parede, não ficar espremida, enfim. Foi ainda bem que as aves deste ramo da árvore, que eram bem pequenininhas, né, só tinha essas duas aves, a arara e esse gavião, enfim, que eram grandonas, então, que eram enormes, e aí, então, foi só elas que a gente teve que deslocar um pouquinho e o infográfico para poder ajustar no espaço, né? E aqui a equipe, né? Eu aqui, Cristiano, a Duda, Eduarda Borges, Cristiano Tavares, Eduarda Borges, Vanessa Monteiro, Vitória Schiller e a Jéssica, que participou daí das equipes na disciplina, né, para desenvolvimento da divulgação do Museu e da Identidade Visual, que foi uma outra etapa também, né. Aí tem esse painel aqui, também foi pensado o cientista Ceslau Biazanco, e era um painel, não era um infográfico, então não tinha tantas implicações ou questões para ser resolvidas. Era um painel que tinha uma liberdade criativa maior, que tinha maiores possibilidades, era mais para inspiração. A ideia desse painel foi inspirar as crianças, né, a quem sabe um dia, né, se tornar cientistas também, a se apaixonar, né, pelos insetos que ele colecionava. É uma coleção linda de borboletas, né, então elas ficam, essa aqui é a parte final, né, fica É nessas uma parte da prateleiras. coleção que fica exposta, né? Tem outras caixas entomológicas dele, que são várias, na verdade, elas ficam guardadas na reserva técnica, e aí algumas delas, as mais bonitas, foram selecionadas para ali. Uma coisa bem interessante é que essas estruturas de metal que seguram, né, que formam as prateleiras onde estão expostas as borboletas, elas eram já do prédio antigo, elas já eram do museu, né? Só que elas ficavam organizadas de uma forma uma lado a lado, né, com as demais, e aí ficava então uma linha longa, assim, né, de expositores de borboletas. E aqui a gente tinha esse espaço menor e a gente decidiu usar elas uma sobre a outra, né, Nádia, para otimizar o espaço, deixar mais próximo, né, e eu acho que deu certo, porque visualmente também fica mais denso, fica mais intensa, né, essa chamada ali para a coleção de borboletas. Ficou bem mais interessante. Aí, aqui uma das caixas que eu tinha fotografado para tirar, enfim, exemplo de borboletas que teria, né, referenciais de borboletas que teriam dos insetos, né, que ele colecionava. Aqui uma foto que foi tratada do cientista, e é uma foto do passaporte, né, João, que foi uma foto dele enquanto jovem. A ideia dele enquanto jovem, né, de colocar essa foto, né, para criar uma identificação, né, do público, né, que as fotos que se tinha mais eram as fotos dele mais idoso. Então a ideia era que criasse uma foto dele mais jovem, né, bem gurizão aí, Essa criasse foto uma é uma foto dele do identificação. passaporte original, polonês ainda, né? Então, de quando ele veio para o Brasil, né? E esse passaporte ele está no acervo do museu, está bastante deteriorado, a foto ela foi dobrada, enfim, né? Mas aí passou por tratamento de imagem para a gente ter essa imagem que eu como cientista, assim, eu achei muito interessante, né? Que a criança chegue no museu e ela vai encontrar, vai analisar a coleção de borboletas de um pesquisador, mas quem é esse pesquisador? Quem é esse cientista? Normalmente, o cientista ele é retratado como uma imagem de uma pessoa adulta, um velhinho, né? Carismático, mas assim, que dedicou a vida toda para estudar, por exemplo, as borboletas, como no caso dele, e depois de algum tempo se tornou conhecido. Mas parece que trazendo essa imagem dele jovem, também, né, aproxima muito mais do público infantil, que é o principal público do nosso museu. Uhum. E aí, então, foi utilizada, a ideia era que fosse colocar, a gente pensou em colocar numa moldura, enfim, ela acabou sendo integrada como se fosse uma espécie, junto a um logo, né? Depois eu vou mostrar como é que ficou isso. Aqui as borboletas, a Vitória participou da criação do recorte dessas borboletas para
incluir, né, no painel aqui um primeiro layout, né, só para ver essas caixas aqui, né, esses retângulos são na medida, só para saber se ficariam bem dispostas, né? Daí a gente viu que precisaria baixar mais, porque algumas caixas não estariam mais muito visíveis na parte de cima e tal, né? E a ideia também foi usar uma ilustração de uma criança, né? De forma a inspirar, né? Os pequenos, né? Enfim, preservar. A gente pensou em várias outras possibilidades. Tem alguns testes aqui do meu arquivo. O arquivo de design está cheio. Aqui no fundo não aparece, mas tem uma árvore aqui desenhada, né, que eu peguei a partir de uma fotografia e fui desenhando ponto a ponto, né, no Illustrator, né, para criar uma ilustração vetorial. Fiz várias camadas de cor aqui na ilustração de fundo também. Ela precisaria ser um pouco mais leve para poder ir só uma linha de horizonte para poder acomodar as caixas. A criança aqui também eu desenhei a partir de uma fotografia, mas ela estava com a mãozinha na parte de cima, eu fiz uns ajustes, né? Para isso que servem as disciplinas de desenho, minha gente, né? Tem que saber desenhar bem, né? Tem que saber os fundamentos do desenho para poder partir no computador, numa ilustração vetorial, saber quais são os pontos que tu ajusta para não ficar disforme, enfim. E aí inseri, né? Essa aqui foi o adesivo que foi impresso, né? Então, essa criança, né, com uma mãozinha, né, com uma borboleta nessa mãozinha, observando, e dessas borboletas saem várias outras borboletas, né, ornando, né, ao redor da imagem, né, da fotografia do cientista, e aqui ficou uma espécie, um título com uma espécie de logo também, né, Cislau Maria Bizan, um colecionador de insetos, e aqui o texto de referência, né, desse painel. Aí aqui as fotos maiores, né, para vocês verem como ficou. Aqui tá faltando umas caixas, essa foto foi logo depois da colocação, faltavam algumas caixas ainda que estavam em restauro, né, se não me engano. E aqui como ficou, né, a visualização desse painel. Enfim, É tem mais importante coisa. destacar que a coleção principal, né, do entomólogo Cislau Maria Biezanco, ela está na Faculdade de Agronomia da UFPEL, né? E a gente tem, então, no Museu Carlos Ritter, algumas caixas entomológicas de uma coleção didática, né, que é utilizada, então, para divulgação científica do trabalho dele. Isso aí. E aí a gente tem aqui um painel linha do tempo, que ainda tinha, né, era um infográfico que precisava ser resolvido, né, para contar a história do museu, se está mudando para uma sede nova, né, e também já pensando, né, que em seguida se faria 50 anos, né, tem que contar essa história, né, do museu. Aí aqui a gente fez isso a partir de um arquivo de informações, e foi muita checagem, rechecagem de informações dessas fotografias. Aí a gente se deu conta que as datas, elas não tinham, por exemplo, assim, não teria como organizar um infográfico década a década, né? Então, teria que ser algo, o primeiro layout disso era blocos de anos, né, com o ano e a informação e a imagem referente. Aí depois algumas coisas não tinha imagem, não tinha como representar. Aí a gente passou para um outro layout que acabou sendo final, no qual o ano está numa linha, né? Mas aí as informações vão surgindo e se elas têm imagem, elas estão linkadas aqui com a imagem, né? E também e o texto, se não tiver, né, uma imagem de representação disso, né? Então, se não tem as imagens disso. Aí aqui tem um teste. Esse painel foi desenvolvido pela Eduarda Borges e pela Vanessa Monteiro. E esse aqui foi um teste de colocar na parede, a gente mediu e tal, e o Paulo colocou ele na parede. É um adesivo um pouco menor, né, na parede. Ele pode ser reimpresso, adicionado mais coisas, colocado em outro lugar, enfim, de outra forma. Aí aqui a gente tem um painel que é uma ideia que o Cristiano teve, né, baseado num painel que ele viu no museu de envergadura das aves.
Então, esse painel, a ideia é que tu possa, estar aqui a minha pessoa, né, bem melhor vestida, que tu possa, abrindo os braços, comparar a tua envergadura com as aves, com as asas das aves. E tem uma régua na parte de baixo que tu consegue medir isso. Né? Então, ver isso, e tem as aves aqui no fundo que tem a... Então, a gente fez uma adaptação de um painel, né, um painel interativo. A ideia desse painel é que ele seja as pessoas tirem foto e seja compartilhado em redes sociais, enfim, que se possa seguir adiante essa imagem, né, e fique uma lembrança do museu também. Né? Então, foi feito... O João fez essa montagem aqui, né, com a régua. O grande Me deu uma ideia. desafio foi adaptar isso para a nossa realidade, para o Pampa, né? Já que é um museu dentro do bioma Pampa, que traz, né, diferentes temáticas, desde o diorama falando sobre o Pampa, enfim. Então, o Cristiano tinha trazido a ideia, a gente achou super legal, vamos fazer. Mas era uma referência também da América do Norte, com aves que não são aves que a gente tem aqui e não tem na nossa coleção. Então a ideia foi buscar aves com diferentes tamanhos de envergadura, né, que estivessem presentes na nossa coleção e que fossem aves, né, de preferência nativas do bioma Pampa, para que a gente pudesse, né, trazer de novo esse diálogo com as espécies silvestres da nossa região, né? E aí, então, a gente buscou quais eram os animais e fez essas imagens, né, para organizar e poder basear depois a pintura, né, das silhuetas. Que ficou, esse aqui é o resultado final, né? Isso aqui foi uma simulação que eu fiz ali no Illustrator também, né? Depois de desenhar, pegar só o contorno dessa imagem, né? O desenho que eu faço é só o contorno dessa imagem. Algumas não ficaram tão bem aqui porque não ficou bem espelhado e tal. Eu fui encaixando melhor as aves aqui, né? Para que ficasse na linha. E aí saiu essa aqui, e as cores a gente porque o painel já estava pintado de um tom de cinza escuro, a gente acabou definindo na hora com o que a gente tinha ali. Então eu estava no balcão com o computador ali, trabalhando, vendo, medindo cor, e assim, o Roberto Hayden, que ia pintar, que fez o diorama também, estava ali dizendo, não, acho que assim fica melhor, acho que assim dá, acho que assim não dá e tal. A gente decidiu isso na hora, né? Aí essa parte branca aqui são os adesivos, que isso aqui foi recorte eletrônico feito pelo Paulo. E aí depois foi aplicado na parte de cima, né? Por cima, né, dessa pintura. Aí aqui tem uns bastidores aqui, tipo eu. Isso aqui é um print um post lá do stories do Instagram do museu. Eu peguei para poder reproduzir isso na parede. Como é que eu fiz? Eu peguei e transformei a ilustração só em linhas brancas, né? Peguei um projetor e projetei, uma técnica normal, né, de projetar na parede, daí eu peguei um giz e fui riscando, né, como molde, né, para o Roberto pintar. E aí tem uma fotinha aqui dele pintando, né, as asas das aves, né, para que ficasse melhor visível, né, com a combinação de cores que a gente decidiu. Aqui tem o Paulo aplicando os adesivos todos, né, e aqui a parte final, que é essa ideia, né, da gente ir lá, medir, fotografar. É um painel interativo que as pessoas façam fotografias e que distribuam, compartilhem nas suas redes sociais, né, façam a divulgação do museu e fiquem com uma rica lembrança também do museu, do acervo, da Sabe, visita. Nádia, que parece assim, dentre todas as ideias e coisas assim, parece a mais simples delas que foi relativamente fácil assim para executar, em comparação com o painel das aves ou com o diorama, enfim. Agora, o resultado que esse painel das envergaduras tem é fantástico, porque todo mundo vai no museu, tira foto na frente do painel, coloca no Instagram, marca o museu, né? Então é uma forma super legal, tanto de interagir com o público, quanto também de divulgar o museu, né? Para quem não conhece ainda, vê a foto e tem vontade de visitar. Exatamente, né? E eu vi das vezes que eu tive ali observando a interação do público com os painéis, com a exposição, né? Tanto na reinauguração quanto dias depois, né? Que a gente abriu o museu um dia especial, acho que foi num sábado, que não estava aberto ainda sábados. As crianças empolgadíssimas, eu sou um carcará, eu sou um carcará, o tamanho, mediam, né, o tamanho, né? Eu sou uma coruja buraqueira. Aí eles corriam lá nas vitrines
para ver quem era a coruja buraqueira, né? Qual eram as aves, onde é que estavam as aves. O João Grande está lá no painel, ele é bem grandão, ele está em cima lá no painel das aves. Então, assim, foi muito legal que os pequenos se divertiram muito, né? Ainda se divertem, é muito emocionante chegar no museu e ver esses painéis todos, né? E as crianças ali empolgadíssimas, né? Com as borboletas, com as aves, né? Com esse painel também. Sem Aí, dúvida. seguindo adiante, a gente chega agora, né, no dia de hoje, 50 anos do museu, né, uma excelente trajetória, um riquíssimo acervo, e aí merecia uma marca que fosse um selo, né, que fosse representativo. Aí o João teve uma ideia ótima, que foi a de fazer o selo, né, de acordo com os mosaicos que o Carlos Ritter fazia, que é uma coisa, acho que é uma identidade do museu, né, patrimônio do museu, uma identidade do museu, os mosaicos, né, e são os mosaicos, esse aqui é um, né, daquele que a gente utilizou na exposição da cervejaria, e ele É, é da fábrica de cerveja que ele teve, né, então, e ele fazia com insetos, né, que tem um exemplo das imagens que eu fotografei de próximo, né, para poder fazer o selo. Queria comentar algo, João? quero. É, muita gente vem ao museu, né, por conta das aves. Muito se fala assim, o museu tem muitas aves taxidermizadas, enfim. Mas tão rico ou mais é essa coleção de mosaicos, tá? Então, o museu tem 3 mosaicos. Os 3 mosaicos foram feitos pelo Carlos Ritter ainda, né? Esse mosaico que está aparecendo agora aqui na tela é um que representa a cervejaria, era uma indústria que ele tinha aqui na cidade de Pelotas, né? E esse mosaico, ele esteve fora de exposição nos últimos 2 anos, tá? E recentemente ele passou por um trabalho muito cuidadoso, muito minucioso de conservação preventiva, realizado pelo nosso técnico Mauro Mascarenhas, que é funcionário do museu, e com muito cuidado, muito detalhe, ele conseguiu resgatar todos esses besouros, que se vocês observarem na parte de baixo aqui do mosaico, eles estavam, né, soltos, haviam desprendido, alguns tinham perdido uma patinha, quebrado algum pedacinho, enfim, né? E ele teve um trabalho muito cuidadoso de montar cada bichinho desses de volta, né, e colocar no lugar, né, com, claro, muita técnica, enfim. Então, esse é um dos mosaicos. O segundo mosaico tá em exposição desde a reinauguração do museu, que é um mosaico sobre que fala o Império do Brasil, enfim, que o Carlos Ritter teria preparado na ocasião de uma visita da princesa Isabel a Pelotas, tá? E o terceiro é um comemorativo, um mosaico comemorativo à reunificação da Alemanha, que ele preparou durante um grande evento que aconteceu em Porto Alegre, que eram feiras, né, para celebrar a imigração alemã no Brasil. Tá? Então, esse mosaico, ele está de volta em exposição, a exposição sobre a cervejaria, né, Nádia, que a gente inaugurou pouquíssimos dias antes de iniciar a quarentena na universidade, então as pessoas aí provavelmente não puderam visitar ainda, porque ela inaugurou na sexta-feira a exposição, e na segunda-feira iniciou a quarentena, né? Mas quando retornarem as atividades, o museu vai deixar por um período mais longo essa exposição da cervejaria, porque ela está fantástica também. Sim. E aí, né, porque como o João disse, né, esses mosaicos são muito representativos do museu, acho que merecia, né, e é um trabalho muito, como vocês estão vendo, ele colocava inseto por inseto, cascudinho por cascudinho, aqui não tem cascudinho, tem um cavalo marinho, e aí, então, uma do lado do outro, presos, né, com alfinete. Então, acho que merecia isso, aparecer no selo de 50 anos, né, esse mosaico. A gente não tinha ainda utilizado em nada que fosse da identidade ainda, não tinha surgido a ideia, né. Aí, então, eu tirei umas fotos mais aproximadas, principalmente essa primeira aqui, que tem um S e um O, que poderiam dar uma pista de como poderia ser um 5 e um 0, né, na representação do Carlos Ritter. Tirei outras fotos que tinha uns insetos melhor, com as patinhas mais bem definidas para poder desenhar.
né, cascudinhos de diferentes espessuras, tamanho, né, enfim, coleópteros, né, coleópteros o nome. Agora eu aprendi a falar depois de fazer a Com a exposição. Vê como exposição Coleópteros. a gente vai adquirindo vocabulário, né, a partir dessas experiências. É muito legal, a gente aprende um monte. Por isso que eu gosto, É o adoro a papel minha do área. museu, né? Divulgação científica e Exatamente. levar esses termos mais técnicos, esse conhecimento um pouco mais, enfim, científico, né, para a comunidade em geral. É isso aí, coleóptero. Exatamente. E a gente tem que aprender toda essa terminologia, né? Vai trabalhar com petróleo, tu tem que saber o que toda a cadeia logística, como é que funciona e tal. Vai trabalhar com o museu, né, de biologia, tem que saber também toda a terminologia, né? A gente vai aprendendo tudo, é muito legal, né? E aí eu fiz o seguinte, eu fui desenhando aqui, dá para ter uma tela compartilhei aqui uma tela do meu computador, do Illustrator aberto aqui, eu fui desenhando com a caneta, né, do Illustrator, fiz só o contorno de um dos coleópteros, e ele não, depois eu tirei tem mais um aqui, né, eu peguei de diferentes espessuras, diferentes tamanhos para poder ajustar, né, que pudesse ficar identificável num símbolo. Claro que a gente tem que ajustar coisas do tipo, ó, aqui desse lado não ficou simétrico com esse, então eu peguei e rebati, né? Então tu tem que fazer uma adaptação, uma representação, né? Porque nem sempre é tal e qual, né? Então é sempre a marca é sempre uma representação, né? Não é fidelidade. Aí E aqui tem daí vários aí vira uma testes. luta eterna, assim, da Nádia. A Nádia tem uma palavra que como é? Liberdade poética. E Tive eu, o liberdade rigor científico, poética porque para. também no Museu de Ciências tu precisa olhar e precisa ser um quero-quero na marca, ou precisa ter 3 patinhas de cada lado para ser um inseto. Então, a gente tem que conversar mesmo, né, para chegar na melhor definição. Sim. Então, daí é que surgiu, né? E aí adaptações, e corre aqui, corre ali, coloca para lá, joga para cá, testa tipografias, enfim, né? De formas de disposição que ficasse harmônico com a aplicação, com a marca, né? Então, que pudesse ser identificável, que pudesse ficar em uma cor também, né? E que os insetos pudessem ficar nítidos mesmo não sei se vocês estiverem vendo em celular, uma telinha bem pequenininha, né, ainda forma o número 50. Então, tu vai ter que aproximar, né, uma certa distância, tu consegue ver que são insetos. Aqui eu tenho uma tela do Illustrator aberto, o arquivo fonte aberto. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficou essa parte se meu computador colaborar com a nossa live hoje. Eu mostro para vocês aqui os insetinhos. Troquei de disposição, botei um na frente do outro, mudei o ângulo, enfim, fui organizando, ajustando patinhas também, né? Ele não tá um símbolo, ele não tá um selo, como não é uma marca que vai ficar por muito tempo, ele não tá um selo fácil de ser reproduzido. Tem muito detalhezinho, né? Ele é mais para aplicação digital mesmo, né? Então não ficou algo que pudesse, se tivesse mais tempo, né, de permanência, eu teria que pensar e trabalhar melhor isso, né? Já seria complicado, né, de recortar, complicado Sim. de serigrafia, né? É difícil abrir uma tela com essas patinhas tão pequenininhas, né? Tá Então perfeito teria para que tempos pensar. de quarentena, né, Nádia? Que a gente vem desenvolvendo tudo Tá. online, enfim, então tá perfeito. Eu acho que o Carlos Ritter estaria orgulhoso desse selo de 50 anos Uma que singela homenagem, né? A trajetória dele, o foi legado preparado. dele. Eu acho que está super representativo. Parabéns ao Design, obrigado por mais esse presente que vocês proporcionam para o Museu Carlos Ritter, né, nessa parceria. Então, Esse foi, como a gente já tinha ideia bastante redonda, né, o conceito bastante redondo, foi super fácil de resolver, só partir para a prática, né, para o desenho e para o ajuste das imagens, né. sim, ficou Enfim, incrível, parabéns. obrigada. Para finalizar, né, essa nossa comunicação de hoje, eu gosto um monte dessa frase. Um bom projeto de design deixa vidas melhores e mais inspiradas. Eu acho que é para isso que a gente faz. E o museu, né, nos trouxe essa oportunidade, né? E trabalhar com os museus, como eu já trabalhei com outras disciplinas
na minha disciplina, no caso, né, também propiciou essa oportunidade da gente tornar as coisas melhores. Acho que um dos requisitos para ser designer é tu olhar para algo e dizer, não, isso aqui não está bem, isso aqui não está legal, vamos melhorar isso, vamos mudar isso. Não interessa em que âmbito, se é gráfico, se é digital, se é produto, se é... Enfim, é tu ter essa vontade, né, de melhorar as coisas, né, de tornar melhor, tornar mais funcional, tornar mais atrativo, né, e mais inspirados também, né, porque a julgar pelo público que teve na reinauguração no passado, que até foi capa, né, dos anais da Semana de Museus, Sim, né, ficou incrível a capa, lindíssima, momento né? museu europeu, momento grande museu, né, do Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, da UFPEL, que foi aquele povo todo na chuva esperando para entrar, né, fila de gente, né, então, nossa, que legal, que massa, Sim, que sim. recepção, né, do trabalho, né, e fica o legado, né, para a comunidade, né, é para isso que a gente se presta, né, para isso que a gente estuda e para isso que a gente trabalha, né, para fortalecer essas parcerias, para criar uma cultura do design na universidade e na cidade, né, e para tornar um acervo cultural mais inspirador, mais visível, mais encantador, né, do que ele já é, enfim. É verdade. Então, E sem é, dúvida, sim, esse trabalho tem contribuído muito, né, para o aumento de público no museu. Então, claro, tem o fator de ele estar numa região mais central, com mais visibilidade, tem o fator de ele estar num casarão histórico, né, muito bem preservado do centro da cidade de Pelotas, mas sem dúvida toda essa modernização das exibições através do design, né, que foi elaborado então para cada uma dessas exposições, sem dúvida contribui muito, né, para elevar o número de visitantes. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, eu não tenho como dar um valor absoluto de visitação anual, porque a gente inaugurou em maio do ano passado, ele ficou até dezembro, né, aberto ao público. A gente teve mais de 10 mil visitantes, mais ou menos, é o dobro do que a gente tinha num ano completo nos anos anteriores. E esse ano agora a gente tem, de novo, por conta da quarentena, né, um período longo de museu fechado. Mas a gente teve assim, um aumento incrível, né, no número de visitantes, e eles são, sem dúvidas, muito atraídos, né, por esse design atrativo, né, que convida para visitar o museu. Então isso é aí. isso, né? Eu vou agradecer a participação da Nádia, a gente já está aqui com 1 hora de live, né, para... Eu tenho que fazer uns registros aqui, né? Tem o pessoal aqui do meu colegiado que está assistindo aqui. A Uhum. Silene, que também é a coordenadora atual do Design Studio, está assistindo aqui. Tem mais uns colegas aqui só fazendo o registro aqui do pessoal que está. Professor Pellegrini, saudade de ti, né? Então, o pessoal lá do Centro de Artes assistindo. Então, muito legal isso, né? Da gente poder compartilhar o trabalho. Tem muita. O pessoal vai lá e vê o painel, mas tem tanta decisão, tanto bastidor atrás disso, né, que é legal a gente poder compartilhar hoje, né, no que a gente apresenta o selo dos 50 anos, a gente compartilha também esses bastidores, né. Quem sabe a gente faz uma próxima, de repente, com a exposição da cervejaria, né, É de verdade, repente. quem sabe? Vamos programar sim. E na quinta-feira, né, para o público do museu, vou fazer o comercial então também. O museu vai participar do programa Pinheiro Nativo, também estará online às 19 horas também, no dia 21, quinta-feira, né, aqui pelo Facebook do museu. Então, é um programa que liga biodiversidade e cultura, né? É um programa cheio de música, super legal, idealizado por uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Nívia Dias, e vai contar com a participação do Leandro Maia, que é nosso professor aqui do Conservatório de Música, o Leandro que estava participando aqui da nossa live também, né? Então ele vai tocar para a gente, vai cantar, e a Nívia também, num programa que vai falar muito sobre biodiversidade, trazer músicas que cantam, né,
sobre nossas espécies nativas, enfim, e também celebrando o Dia Internacional da Biodiversidade, que é dia 22 de maio. Então, dia 21 é a live, às 19 horas. Oi? Que é outra interface que se faz com outro campo, com a música, né? Para ver quantas possibilidades existem, né? Uma última coisa aqui, ó, eu estou com a minha colinha de agradecimentos aqui, né? A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, que propiciou esse projeto, a Pró-Reitoria Administrativa, a Superintendência de Infraestrutura, a SUINFRA, a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, a PROPLAN, a Pró-Reitoria de Gestão da Informação e da Comunicação, a PROGIC, a Rede de Museus, o Instituto de Biologia, os monitores voluntários, né, do museu, que ajudaram um monte a gente a fazer as coisas lá, né, o professor Roberto Hayden, né, do ICH, que fez os painéis, o painel do diorama e o painel da envergadura das aves, né, o Giovanni Nastigal, né, do Centro de Integração do Mercosul, o Malme e o Museu do também, Bosque, né, vários projetos. Desculpa. E a gente segue com outras trabalhos, né, que são temas para outras lives, porque eu disse que ia falar pouco, mas não adianta, né? Eu fico contando história aqui, contando história ali, isso aconteceu aqui, isso aconteceu ali, que acabou que vai. Né? Enfim. Foi ótimo, Nádia. Muito obrigado. Depois. Obrigado. Então tá, galera. E tchau. Obrigado pela parceria. Continuamos, né, trabalhando, então, por um museu melhor, né, e trazendo tudo isso para a comunidade de Pelotas. Um abraço. Outro. Tchau, gente. Tchau.